Entra. Aqui tá o Face? Sten, tudo bem? Não tô conseguindo identificar o nome aqui. Boa tarde. Agora a gente conectou no Facebook também. Só o pessoal começar a entrar mais um pouquinho aqui. E a gente já dá andamento na vibração de hoje. Nos comentários. Boa tarde, pessoal do Facebook, tudo bem? Estamos ao vivo aqui do TED hoje. A gente fazer mais um. Esse aqui daqui. Só um minutinho, gente, que eu vou conectar a bateria aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? O Dom. E Júlio, tudo bem? Boa tarde. Bom, o Facebook já está no ar também, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Israel. Boa tarde, Bia. Eu coordeno os tratamentos dos animais aqui no TED. E a gente vai fazer a vibração para os animais hoje, para pedir saúde, para pedir calma, tranquilidade, para os problemas que eles estão tendo no dia de hoje. Também para comentar sobre um pouco sobre os gatos, né? Tem muita gente que gosta de gato, conhece bem as particularidades deles, né? Que quem não convive tem um pouco de pé atrás em relação à convivência com os gatos, né? Com certeza quem tem gato sabe que eles são tão amáveis quanto os cachorros, né? Talvez quem não convive normalmente não entende um pouco a personalidade deles, né? Eles não gostam de ser tocados quando eles não querem, eles não são submissos igual os cães, né? Eles são bem mais independentes, né? Boa tarde, Maria, tudo bem? Eles são bem mais independentes que os cães, eles não têm essa mesma facilidade de obedecer, né? Então, às vezes as pessoas não gostam muito de gato por essa questão de personalidade deles, né? Mas, assim, quando ele é domesticado muito cedo, né? Isso muda bastante. Antigamente quem tinha gato, os gatos tinham acesso à rua e voltavam, eles eram ariscos mesmo por questão de ambiente, né? Quanto mais eles estão ficando hoje sem acesso à rua, mais próximo dos seres humanos eles estão ficando, né? E estão ficando cada vez mais mansos também, embora cada caso é um caso, né? Todo gato, todo cachorro tem a sua personalidade, né? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde, Calbonini. Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gatos. Eu já comecei algumas lives com algumas psicografias que foram feitas nos dias dos tratamentos dos animais aqui com o Dr. Jerônimo, né? E hoje hoje foi eu que escolhi, semana passada foi espiritualidade. Hoje eu peguei na pasta uma que falava justamente sobre gatos, né? Eu vou ler elas brevemente para vocês. Para quem não sabe, as psicografias não são feitas pelos animais, obviamente, né? Mas sim por tutores espirituais das colônias onde esses animais desencarnados vão. E esses tutores transmitem esse sentimento dos animais para o médium que está fazendo a psicografia, tá bom? Vai ficar bem claro para vocês. Começa assim: olá, sou o Pets, gato, assim me chamaram. Estive aqui trazido por um anjo da equipe de São Francisco de Assis. Estava muito doente, desencarnei com câncer em vários lugares do corpo. E hoje é a segunda vez que aqui sou trazido. Estou muito melhor, quase bom. Fiquei muito feliz com o amor que recebi. Foi esse amor que recebi que fez mudar meu sentimento de tristeza. E isso estava atrapalhando a minha cura. Logo estarei curado, segundo me avisaram. Vou reencarnar e, se tudo correr bem, conseguirei vir aqui novamente para receber as bênçãos desse local. Deus abençoe a todos vocês. Aí ele faz miau, pets ao gato, o gato, né? Essa foi uma psicografia do dia 17/8/2019, nos trabalhos do Dr. Jerônimo aqui no TED. Bom, eu vou começar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O Facebook aí que está entrando. Eu vou
começar comentando sobre a relação dos gatos com os seres humanos, né? A domesticação aconteceu mais ou menos há 10 mil anos atrás, pelo que se tem estudos, né? No Antigo Egito, os gatos eram considerados sagrados, né? Isso por volta de 3000 a.C., aproximadamente. Eles tinham, inclusive, alguns deuses que eles cultuavam, que eles adoravam, tinham traços felinos, né? A deusa Bastet, por exemplo, quem conhece um pouco dessa parte esotérica, mística do Oriente, aí sabe que a Bastet é uma deusa com a cabeça de gato, né? Ela é uma deusa que refere à fertilidade, ao prazer, à música e ao amor. E tem outros deuses também que têm traços de gato, como a Ra, que era a deusa do sol, e a Ísis, que era a deusa da vida. Então, assim, os egípcios adoravam os gatos a ponto de adorar propriamente dito, como endeusados, né? E por quê? Porque no Egito, né, a questão climática deles, muito deserto, eles tinham muita dificuldade de plantio, né? Então, o que realmente eles conseguiam plantar e vingar nas suas plantações eram grãos. Porém, o que acontecia? Os ratos, né? Os ratos comiam tanto as plantações quanto os grãos armazenados. E essa era a principal fonte de alimentação dos egípcios, né? Então, eles passaram a criar gatos, uma quantidade bem grande, para realmente caçarem esses ratos e eles conseguirem prosperidade na civilização deles naquele momento, naquela época, né, que tinha muita dificuldade, né, de clima, né. Então, é um motivo que ocorreu foi realmente interesse, né, como eu já contei a história dos cães, né, em relação aos homens, também por interesse de ambos, e no caso dos seres humanos também, eles viram que as plantações começaram a ser abundantes, eles conseguiam armazenar comida, perdiam um pouco a comida pelo volume de gatos que eles começaram a ter. Então, realmente mudou muito a vida deles, os gatos, né? Olha que um animal pode trazer de prosperidade para uma civilização, né? Eles tinham rituais fúnebres para os gatos. Eram como se fosse um enterro nosso mesmo. Eram rituais de adoração mesmo, né? E os gatos eram embalsamados e sepultados, como era de costume no Egito, né? Os faraós, aquelas pessoas poderosas, sacerdotes que eram embalsamados, né? Que são chamados de múmias, né? Os gatos eram mumificados de tanto que eles eram adorados, né? Para você ter uma ideia, quando alguém maltratava ou matava um gato, ele era condenado à morte. O negócio era muito sério, né? Se fosse hoje aqui, ia ser complicado a coisa, né? É claro que a gente não deve nunca ter que chegar a um ponto desse, né? Mas era bem extremo, né? Era bem extremo. E foi encontrado isso por volta de 300 mil gatos embalsamados por arqueólogos agora no século XIX. 300 mil gatos embalsamados, ou seja, mumificados, né? É muito gato. Realmente, assim, praticamente todos os gatos que eles tinham, eles faziam esse sepultamento e esse embalsamento dos gatos, né? No ano de 600 a.C., os persas queriam invadir o Egito. Eles usaram gatos na linha de frente de batalha, na frente dos soldados, para que os egípcios não atacassem os persas. Pra você ter uma ideia da devoção deles, eles acabaram se entregando para não ferir os gatos. Tamanha a veneração deles pelos gatos, né? Ou seja, eles abriram mão da saúde, da proteção deles em benefício para não maltratar e machucar aqueles gatos que os persas soltaram na linha de frente da batalha, né? E outro fato curioso, histórico na humanidade em relação ao homem e gato, a gente pode falar da Inquisição, né? O Papa Gregório IX,
Em 1233, onde começou essa Inquisição da Igreja Católica, quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe, assim, foram mortas muitas pessoas, milhares, né? Milhares. Boa tarde, Kemily. Boa tarde, Claudinho, tudo bem? Boa tarde, Ana Tereza. Boa tarde, Tata Ribeiro. Sara, boa tarde, tudo bem? Então, eram todas as pessoas que eram desconfiadas de bruxaria, os adultérios, a heresia, então, ou seja, médiuns daquela época todos foram perseguidos, né? E os gatos eram associados também ao mal. Muito desses médiuns, dessas consideradas bruxas na época, né? Existiam, claro, magia negra, como hoje ainda existe, médiuns que se utilizam da mediunidade para fazer o mal, mas todos eram perseguidos, mesmo sem ter certeza. Eles iam a julgamentos e eles eram queimados vivos, né, na fogueira, né, e foram matando gatos assim aos milhares, sabe? Do mesmo modo que eles foram perseguidos, foram mortos. E isso, a Inquisição durou quase 600 anos, né? O ápice da Inquisição foi entre 1347 e 1351, mas depois sempre se perseguiu, né? Qualquer pessoa que pudesse ter qualquer ligação com um espírito, com qualquer coisa diferente, para eles eram bruxos ou era heresia, né? Fingia ser alguma coisa. E os gatos foram aniquilados nessa época, né? Bom, passando esse período, né, de Inquisição, outro caso marcante na história da humanidade, talvez um dos piores, foi a peste negra, né? A peste negra, ela aconteceu também no ápice nessa Inquisição, quando os gatos foram diminuindo o número de indivíduos, né, aumentaram novamente os ratos, né? E a peste bubônica é uma doença transmitida pela pulga que andavam nos ratos, né? Então, esses milhões de ratos trouxeram a peste, vieram primeiramente da Ásia, né, por navios, depois alastraram na Europa. Foram, durante esse período mais crítico, 200 milhões de pessoas foram mortas pela peste, porque não se tinha naquela época nenhum recurso, né? A pessoa simplesmente adoecia, o organismo dela se recuperava, a grande maioria era letal e matava muito rápido. Então, outro elemento aí que faltou nessa questão foi o gato, né? Você vê que como um desequilíbrio pode causar transtornos de um tamanho dessa magnitude, né? De morrer 200 pessoas, né? Tudo, é claro que não é só isso, né? A doença ia acontecer de qualquer forma, né? Mas que contribuiu muito foi realmente a extinção quase dos gatos domésticos naquela época, né? E mostra aí o que a gente, os passos errados dos seres humanos podem causar, né? De consequências, né? E mostra o tanto que o planeta é um só, né? Como nós estamos ligados, seres humanos, planeta, animais, ecossistemas. E quando a própria pandemia que nós estamos vivendo hoje mostra um pouco disso, né? Como o planeta dá uma resposta para tudo que se faz contra ele, né? E realmente foi catastrófico o que aconteceu com a humanidade. Boa tarde, Miguel, tudo bem? E são assim os casos que a gente pode comentar sobre os gatos e os seres humanos que trouxeram maior impacto, né? Agora falando dos gatos propriamente dito, né? Tem essa questão misteriosa, né? Quem tem gato ou quem não tem e encontra com gato, assim, se eles estão na rua, se eles estão nessa vida de ficar solto, normalmente eles tendem a fugir, né? É um instinto de sobrevivência. Esse gato ele ainda tem um instinto primitivo ainda de sobrevivência,
Mas hoje os gatos que vivem dentro de casa, sem acesso à rua, eles estão mais dóceis, mais passivos com os outros animais, com cães, com outros gatos, né? Então isso torna a convivência mais fácil, né? E eles não enxergam a gente como perigo, né? E muita gente, eu conheço bastante gente que fala, gato é assim, gato é arisco, gato é traiçoeiro. Eles usam muito a palavra traiçoeiro. Não é que ele é traiçoeiro, ele quer o carinho, ele quer as coisas na hora que interessa pra ele, né? Ele não é submisso igual o cão, né? Que você mostra um petisco, ele vem, você mostra a coleira, ele vem. O gato tem a hora dele, o tempo dele, né? E muita gente se incomoda com isso, então acha que ele não é um animal amável, simplesmente porque ele escolhe o que ele quer, né? E eu ouço muita gente falar que não gosta do jeito que os gatos olham. Quem tem gato ou quem convive com alguém que tem gato sabe o que está falando, porque eles olham dentro da gente, né? Isso é a questão principal que eu ia tocar no assunto hoje, que é a questão mística, né? Os gatos são protetores espirituais dos seres humanos, como eu já disse em outras lives, né? Eles costumam, tanto os cães quanto os gatos, puxar as energias do ambiente e dos tutores, das pessoas da família onde eles residem, né? E são transmutadores de energia, né? Eles recebem essa energia, essa carga negativa, transmutam em energias positivas. Como já dito, o excesso também pode trazer algumas coisas ruins para ele, inclusive virando problemas físicos, né? Principalmente se o gato é idoso, se ele já tem um problema físico normal decorrente da idade, né? Uma doença renal, artrite, artrose, tem vários problemas, né? Que o gato idoso pode ter. O gato, ele tem uma particularidade, né? Eles tentam esconder, boa tarde, Ivan, eles tentam esconder o problema. Isso é uma questão do animal selvagem mesmo. Ele não demonstra fraqueza simplesmente para não ficar à disposição do predador, né? Então assim, o gato, quando ele demonstra que ele tem algum problema, alguma doença, alguma dor, é porque ele já está há muito tempo com aquilo lá. Ele tá escondendo que isso é questão de sobrevivência para ele. Ele não sabe que nós vamos pegar ele e levar ele no veterinário, né? Então eles costumam esconder essas dores, esses problemas, né, por questão de sobrevivência. Então, com o ambiente carregado, eles vão tentar sempre transmutar essa energia, né? Normalmente eles roçam a cabecinha na perna da gente, ronronam, né? Se aproximam da gente. E isso também é uma forma de limpeza, né? Embora na parte técnica, assim, eu estudei psicologia felina e canina, esse é um cumprimento. Falando na parte de personalidade, é um cumprimento. Ele está dizendo que confia em você. Se ele passou a cabecinha na tua perna, ele está dizendo que confia em você. Mas ao mesmo tempo ele está te limpando. Pode ter certeza disso, tá? Ele está absorvendo as energias que você está trazendo naquele momento, tá? E os gatos, eles têm 7 auras, 7 camadas, né? Nas auras, assim como nós seres humanos, né? Eles têm 7 camadas, isso mostra que o campo áurico deles é grande, né? Então, normalmente, quem tem um pouco de mediunidade pode perceber que a energia deles, quando eles entram, é mais forte que a energia de um cachorro, por exemplo, né? Porque o campo áurico dele é mais amplo. Na Rússia, para vocês terem uma ideia, antigamente, hoje eles se tornaram um país, né, com culturas mais modernas devido ao socialismo que foi implantado. Mas no passado, assim, sempre que um russo ia se mudar ou ia fazer um empreendimento comercial, alguma coisa, eles pegavam o gato, soltavam o gato na casa, deixavam o gato lá para ele limpar toda a energia do ambiente, e aí eles achavam que estava apto para eles se mudarem ou para eles começarem a trabalhar naquele ambiente, que era para limpar e transmutar a energia daquele ambiente, que eles já tinham um pouco de conhecimento sobre isso, né? E a questão dos gatos, eles têm um processo de limpeza na gente que é parecido com o Reiki, né? O Reiki, que é a energia do fluxo universal, né? Que as pessoas que aprendem as técnicas, né? Através de curso, conseguem utilizar dessa energia para alinhamento de chakra, né? Para curar problemas emocionais, físicos, né?
Muitas vezes a pessoa está deitada, o gato deita em alguma parte do teu corpo, na barriga, no teu tórax, ele está tentando chegar perto onde tem alguma coisa, não quer dizer só que é físico, que é um órgão físico com um problema físico, ou pode ser um órgão onde a energia daquele órgão pode estar afetada por alguma coisa. Boa tarde, RJ Crozara. Boa tarde, Angélica, tudo bem? Então, eles têm essa facilidade de chegar onde a energia está desequilibrada, tá? Essa que seria a palavra, onde tem um desequilíbrio energético, eles tendem. Agora, depende de você deixar, porque muita gente não deixa o gato, né, se deitar na gente, encostar na gente, mas eles sentem. Se eles vão conseguir fazer o que eles fazem naturalmente, né, porque é instintivo, né, e é benéfico, né, e é benéfico. Na live passada eu ensinei algumas técnicas de limpeza energética nos animais, né? Se houver uma sobrecarga, principalmente em cães, é bom fazer alguma daquelas técnicas que eu ensinei. Mas o gato, normalmente, se ele é um jovem sadio adulto, ele vai fazer a limpeza sem maiores problemas para ele, tá? Agora, um número de pessoas muito grande na casa, 4 pessoas com um gato só, pode sobrecarregar o gato, né? E depende, às vezes, da profissão da pessoa também, se ela trabalha num hospital, se ela trabalha num consultório, médico, advogado, que existe uma carga muito grande, às vezes, no trabalho, que existem demandas, pensamentos fortes em cima de processos, né, de questões financeiras. Então, o advogado também carrega uma carga, às vezes, excessiva, né? Então, depende muito. E você, claro, como eu sempre digo, você pode harmonizar o teu ambiente com o que você lê, com o que você vê. Eu não vejo televisão faz uns 10 anos, né? Porque, assim, não tem nada útil na televisão. Alguns canais fechados, eu gosto muito de filosofia, ecologia, arqueologia. Tem muitos programas sobre resgate de animais, que eu sou protetor, então eu gosto de ver também. Mas no geral, assim, eu não vejo televisão há muito tempo. É muita tragédia, muita coisa ruim, as coisas boas não são mostradas, né? Então eu prefiro ler. O YouTube, para mim, é uma ferramenta maravilhosa para estudar, para aprender, tem muita coisa legal. Então, assim, música na minha casa, ou quando não está tocando um ponto de umbanda, é música, a gente acho que chama gospel aqui no TED. Quem conhece o TED sabe que os trabalhos aqui são com música gospel, né? Que traz uma vibração excelente. Mantras, músicas xamânicas, tudo isso eleva, né? Você usar um incenso, um defumador, tomar banhos de ervas para você se harmonizar, tudo isso vai ser benéfico para o seu animal. Eu já expliquei isso em outras oportunidades, né? Então, assim, depende, a gente pode contribuir para o animal não ser sobrecarregado também, embora, como eu disse, na maioria das vezes eles se viram com essa energia. Os gatos, né? Os cães têm mais dificuldade. Como a gente sabe que existe uma colega aqui do terreiro agora, acabou de me falar que ela adotou 3 gatinhos, né? E 2 são pretos. E assim, ela estava muito receosa que os gatinhos não fossem adotados, porque existe um preconceito absurdo de gato preto. Por quê? Porque veio da Igreja Católica da época da Inquisição. Os gatos já não eram bem-vindos. Os pretos eram ligados a satanismo, a seitas de coisas pesadas, negativas, né? Magia negra. E o gato preto tem uma superstição muito grande, que é totalmente falta de conhecimento, né? De ignorância. As pessoas têm uma ninhada de gato, o gato preto é o último a ser adotado. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? E isso acontece hoje com frequência. Eu sou protetor, eu sou testemunha, que realmente sempre quando tem gatos, os pretos são os últimos a ser adotados. Eu queria justamente pedir a ajuda de vocês para que compartilhem esse vídeo e vamos quebrar esse preconceito, vamos... MVGX, eu não sei o seu nome, mas a gente ainda não tem ainda previsão de retornar com a psicografia e nem com o trabalho do Dr. Jerônimo, tá? O Dr. Jerônimo ainda não se pronunciou, nem o Dr. Hans. Normalmente a ordem parte do Dr. Hans para que a gente retorne aos atendimentos presenciais, mas devido à pandemia a gente não tem previsão ainda. A gente já está desde março do ano passado, né?
Eu principalmente estou sentindo muita falta, eu acredito que todos os tutores também. E tomara que tudo entre no lugar o mais rapidamente possível, né? Para que a gente possa retornar e também que a gente possa... Boa tarde, Éder, tudo bem, irmão? Que a gente possa também retornar com as psicografias também, que é muito legal, né? É muito bonito de ver. Eu tenho uma pasta com... Não foram alguns trabalhos que tiveram, mas foi um número de psicografias muito bonitas. Eu já até comentei que algumas foram tristes, né? De abandono, de sofrimento, que esses a gente prefere não... Às vezes, no momento que a gente está vivendo pandêmico, não baixar a vibração aqui da live, né? Porque nem tudo é bonito, né? Mas, assim, é uma coisa legal de se dizer e muita gente desconhece isso, né? Né? Bom, falando dos gatos pretos, né? Para a gente desmistificar isso, né? Que não existe questão nenhuma de gato preto com coisa errada, né? Gente, isso é uma barbaridade, né? Realmente, quem tiver que adotar um gato, independente da cor, é lógico que tem gente que tem preferência, mas vamos esquecer isso, que não tem nada a ver. Existe uma questão ainda benéfica, eu vou falar justamente sobre isso, porque assim, as cores emitem uma frequência vibratória, né? Então, as cores dos gatos também têm. Embora todos os gatos são transmutadores de energia, alguns com algumas características maiores que outros para algumas coisas, né? Eu vou citar, por exemplo, o gato preto é o que tem a proteção mais abrangente para o ambiente contra energias negativas. Então, na verdade, é o contrário do que se dizem, né? É o contrário. Realmente, se você tem um gato preto, para você vai ser mais benéfico ainda. Ele vai fazer o contrário, ele vai ajudar o seu ambiente. Boa tarde, Aline, tudo bem? São muito emocionantes. Tem cada carta maravilhosa também. Aqui não dá para ler todas, o tempo é curto aqui para a gente fazer tudo. Mas eu pretendo em cada live ler uma dessas cartas, como eu tenho feito aí já umas 3 lives atrás, porque eu acho que é legal a gente ter esse conhecimento e transmitir para vocês, tá? Os gatos de 3 cores, que normalmente são fêmeas, eles são ligados à boa sorte e à prosperidade, tá? Então, quem tem gato de 3 cores aí, tá legal. Gato cinza é ligado à estabilidade emocional, alegria e amor, tá? Os gatos de 2 cores, que é muito comum também, o meu inclusive é de 2 cores, é ligado à sabedoria. E eu não sei se vocês já viram ou já ouviram falar que é o gato cor de casco de tartaruga. Ele é um gato preto com laranja, ele realmente parece muito casco de tartaruga. E esses são ligados, a principal frequência deles é de uma energia pura e de clara evidência. Os gatos dourados são associados às sabedorias antigas e eles incorporam energia solar, que é muito bom. Aliás, a energia solar para os animais é muito boa para reativar a energia deles também, né? Eles gostam muito de ficar algum tempo no sol, que ajuda eles a neutralizar a energia negativa, né? E os gatos malhados também ajudam a aliviar o clima do ambiente. Quando o ambiente está pesado, assim, os gatos malhados têm esse recurso de aliviar o clima, né? E eu ia falar mais alguma coisa. Eu ia comentar, obviamente, até uma coisa pessoal, né? Eu tenho um gatinho que tem 18 anos, é um gato preto e branco. Ele apareceu no portão do escritório que eu trabalhava na época, bem filhotinho, tinha aproximadamente um mês, bem pequenininho. Eu coloquei ele para dentro, cuidei dele, né? E no mesmo dia já decidi que eu iria ficar com ele, né? E castrei ele. O escritório era uma casa na época, né? E ele tinha acesso assim ao quintal durante o dia e à noite ele ia para dentro da casa e dormia lá. Eu fiquei durante 12 anos mais ou menos indo no escritório todo. A Márcia está perguntando dos brancos, né? Os brancos são de energia pura também, tá? Realmente os brancos têm uma energia pura, mas existe uma contraindicação para eles, não pode tomar muito sol, tá? Porque eles são albinos, eles podem ter câncer de pele no focinho, nas orelhinhas, tá? Quem tem gato branco
cuidado com o sol, ou vai num dermatologista e manipula um protetor solar, tá bom? E esse gatinho logo criou um vínculo muito grande comigo. E na época eu estava num terreiro em outra cidade, né? E o pai de santo comentou se eu tinha recebido alguma visita, né? Nem me passou pela minha cabeça que era o gato, né? E ele comentou comigo que esse gato era um protetor que foi mandado pelos meus guias. Olha que coisa, né? Boa tarde, Thalita. Foi mandado pelos meus guias para ajudar. E naquele momento justamente que eu estava vivendo, eu tinha saído de uma empresa que eu trabalhava, e muitos colegas, cada um foi para uma empresa, a empresa que eu trabalhava fechou. Boa tarde, Érica. E assim, vivia um momento de concorrência de mercado muito grande, só que muitas pessoas não entendiam aquilo como uma coisa normal de mercado, e existia uma sensação assim de pensamentos negativos, né? De coisas ruins em cima da questão profissional. E eu percebia isso, né? E esse gatinho foi mandado justamente para me ajudar, para me proteger daquelas demandas. Embora eu fazia as defumações, eu tomava o meu branquinho de olho azul com 2 manchinhas nas costas. Legal, Ricardo. E então, assim, eu fiquei sabendo disso antes dele ser adulto, tudo. Assim, eu sempre tive uma afeição por ele muito grande. E ainda depois que eu soube que ele veio para me proteger, maior ainda, né? Então, assim, ele fez isso durante um bom tempo, né? Depois eu o aposentei do trabalho, levei ele para minha casa. Ele já tinha uma certa idade, eu já estava, assim, aquela questão momentânea de energias das pessoas sobre mim, por ignorância, né? Todo mundo pode trabalhar sem desejar mal para o trabalho do outro, né? Mas infelizmente a gente sabe que existe isso, todo mundo que trabalha em algum lugar existe concorrência, e as pessoas levam isso para o lado pessoal, para um lado mais complicado, né? Mas claro, eu fui aprendendo ainda mais, né? Como me proteger, e eu aposentei esse gatinho, ele está na minha casa até hoje. Hoje ele está com 18 aninhos, já é maior de idade, né? Ele tem um probleminha de diabetes. Ele dá um pouco de trabalho, eu tenho que fazer aplicação de insulina 2 vezes ao dia. Ele dá bastante trabalho, mas é com muito prazer que eu estou retribuindo tudo que ele fez por mim. Então, assim, até o último dia da vida dele, eu vou estar firme e forte, fazendo tudo possível para ele ter um restinho de vida que seja mais amplo possível, que eu gostaria que ele ficasse o máximo possível, dentro das possibilidades, né? E aqui eu tô com a garrafinha de água para levar para ele hoje, para fluidificar também. Agora eu vou fazer uma breve leitura antes de começar a vibração. Hoje aqui no TED a gente fez uma live falando sobre os pretos velhos. Há um mês atrás, quando eu estava preparando a live de hoje sobre o assunto, eu separei justamente para falar uma mensagem de um preto velho com uma pura coincidência mesmo, tá? Esse livro, ó, chama Negro, é editado pelo Pai Joaquim de Aruanda. Então, Pai João de Aruanda, Pai Joaquim de Aruanda é o nosso chefe do terreiro aqui, do Tupijá. E eu vou passar essa mensagem rapidamente, que foi ditada pelo Robson Pinheiro para ele. Lamenta e chora ainda? Deixa as lágrimas se derramarem sobre as feridas da alma. Mas cuidado, meu filho, para não se afogar em pranto e lamentações. Deus espera que você seja a materialização dele para o aperfeiçoamento do mundo. Como filho do Pai, embaixador das estrelas, saía por aí sorrindo e enxugando as lágrimas daqueles que sofrem. Abra os olhos para a vida e verifique. Aquele dentro de nós, que teve todos os motivos para reclamar das dores, que recaiu sobre si mesmo, morreu de braços abertos para o próprio mundo. Por que então permanecer com os braços cruzados e aí sentado? Ou
seja, está falando de Jesus Cristo, né? Hoje, realmente, a psicosfera do planeta está pesadíssima, são muitas dores, muitos sofrimentos, muita depressão. Mas de nada adianta a gente ficar lamentando. Vamos fazer a nossa parte para elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, poder ajudar o próximo nesse momento difícil, porque tem gente que perdeu parente, tem gente que está doente, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que está sem dinheiro, então tem gente muito pior. Então vamos tentar estar na melhor vibração possível para ajudar esses que estão realmente num sofrimento grande. A gente está trancado, a gente não está sem fazer muitas coisas que a gente gosta, mas isso é de menos, a gente vai passar por isso. Ana Tereza, amo os animais, tenho 2 pretinhos, mas são os cachorros. Aliás, sempre foram pretinhos todos os meus cães. Espero que quando você tem um gato seja preto também, viu? Viu, Ana? A cor dos cachorros tem o mesmo significado do gato? Olha, a frequência vibratória de cores é parecida para os animais também, embora para os gatos é diferente pela questão que eu disse de transmutação de energia e por eles terem um campo áurico de 7 camadas. E essas camadas são duplas ainda. Então é muito similar ao do ser humano. Então assim, vai ter diferenças, tá? Bom, vamos começar a vibração, gente. Vamos preparar a água pra gente pedir pro Dr. Jerônimo para fluidificar, para que a gente possa poder auxiliar todos os animaizinhos de vocês, a todos que deixaram os nomes nas redes sociais. A gente vai mentalizar aqui agora, pedir ajuda para São Francisco, para o Dr. Jerônimo, tá bom? Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia de hoje. Querido Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, rogo em nome de vocês, a egrégora de São Francisco de Assis, protetor dos animais, para que junto de Dr. Jerônimo e toda a sua falange de cura, Madre Teresa de Jesus, Carmelitas de Pés Descalços, toda essa legião de benfeitores da luz, que possam nos auxiliar nesse momento, que possam estar no lares de cada um de vocês, que possam trazer, através de suas energias e suas vibrações, a melhora de cada animalzinho, seja transtornos psicológicos, físicos, energéticos, que cada tutor possa ser agraciado com a visita desses espíritos de luz para trazer calma, tranquilidade, equilíbrio, para que todos vocês possam ajudar no equilíbrio dos seus animais. Que todas essas águas possam ser fluidificadas pelo Dr. Jerônimo e sua equipe, possam trazer a cura, possam ser transformados em medicamento para os seus animais. Que eles possam ser auxiliados hoje, durante todo o próximo mês, que esse remédio seja um bálsamo na vida de cada um deles. Quem sabe possam ser curados. Querido Dr. Jerônimo, São Francisco de Assis, peço a luz e a energia de vocês nesse momento. Fluidifique a água de todos que pediram ajuda. Que todas essas águas que estão aqui comigo nesse momento, dos meus colegas, dos meus animais, possam ser fluidificadas. Possam todos esses animais serem tratados, recebendo o amor de todos vocês, o amor que cura, o amor que afaga. Peço ao Mestre Kuthumi que a tua luz de cura resplandeça sobre o planeta Terra, que a nossa Mãe Terra receba muita luz, que a humanidade receba muita luz, para que preservem o nosso planeta, nossas florestas, nossos animais,
Proteja os nossos animais selvagens, domésticos, todos que estão pelas ruas, sejam todos protegidos, encaminhados, que a comida chegue até eles, que o amor chegue até eles, para que possam ser ajudados o mais breve possível. Agradeço, Dr. Jerônimo, pela sua luz, pela sua proteção. Todos os animais sejam abençoados, assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os maus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Gratidão a todos vocês. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Renata. Que todos vocês estejam um final de semana abençoado, com animaizinhos de vocês possam receber a visita dos nossos espíritos amigos. Que tenham todos um mês com muita luz, com muita saúde, que todos possam passar bem aí, com saúde, com alegria. Mês que vem a gente está de volta para poder fluidificar a água dos animaizinhos, fazer um momento de vibração, levar mais um conhecimento, mais uma orientação para todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.